Conexão Ciência. É uma explicação um pouquinho complexa. O que a gente tem no meio agronômico um termo chamado janela de plantio. O que é a janela de plantio? É a época em que eu posso plantar. E qual é a época janela de plantio que nós temos do milho, por exemplo, aqui no Paraná? A gente começa lá em outubro, muitas das vezes plantando, setembro, outubro, e isso se estende mais ou menos até lá, por exemplo, março, em alguns casos. Então, assim, nós temos uma janela de plantio muito grande, de forma que eu vou ter milho, tanto milho jovem, vou ter milho Olha, bem desenvolvido, e aí nós temos um outro termo, que é uma ponte verde, ou seja, o inseto sai de um milho velho e vai para um milho novo. E a cigarrinha ela tem preferência por milhos novos, né? Então, quando eu tenho uma cigarrinha que sai de milho e migra novamente para milho, eu tenho uma alta probabilidade desse inseto estar portando, né, que a densidade muitas das vezes é alta, do inseto estar portando essas bactérias, esses molicutes. E quando se faz a colheita, vamos imaginar que nós fizemos a colheita de uma área. Fizemos a colheita, alguns grãos caem no solo, algumas espigas caem no solo, por mais que o agricultor, né, o profissional, ele regule o equipamento. Então a gente tem uma perda tolerável, que a gente fala agronomicamente, que no milho mais ou menos 1,5 sacos por hectare. Vamos imaginar que a gente tenha deixado de colher 20 quilos a cada 10 mil metros quadrados. O que vai acontecer depois? Colheu aquela área, fizemos um outro plantio, vai passar uns dias, começa a germinar. Para onde que aquelas cigarrinhas que estavam lá numa outra planta não cultivada começa a migrar para esse milho que está ali germinando. E aí uma outra espiga lá vai ter vários fluxos de germinação, começa a ter outro fluxo. Essas cigarrinhas vão e reproduzem nesse milho, migra para esse outro material que está lá, esse outro milho que está ali caído ao solo, e também começa a se alimentar, começa a se reproduzir, e é fonte de obtenção de doenças. Aquela cigarrinha que não está doente, que não está infectada, ela chegando naquele milho onde estavam outras 20, 30, elas conseguem, depois de um tempo, se tornar infectivas também. Então, o que acontece é que nós temos um milho, que é chamado milho tiguera, que é um milho voluntário que está lá no campo, que atua muito como essa ponte verde. Então, nós temos uma janela de plantio muito longa, nós temos o milho tiguera lá no campo, com esse milho voluntário que a gente observa, que faz com que essa cigarrinha sempre encontre milho. Aí chega a época da safra, ou safrinha, vem aquela população alta, já infectada, e passa a transmitir a doença para o nosso milho. Chegou em cigarrinha infectada lá no milho agora. Quanto tempo que ela vai conseguir transmitir essa doença? Coisa de 1 hora, meia hora, esse inseto já consegue transmitir a doença. Então é muito rápido. Então a gente tem que reduzir a quantidade de cigarrinha no campo e principalmente reduzir a quantidade de cigarrinhas infectivas, insetos que estejam transmitindo essa doença. Como que eu faço? Primeira barreira, eliminar esse milho espontâneo lá no campo. Qual que seria uma segunda barreira? Bom, segunda barreira seria, se eu pudesse, encurtar essa janela de plantio, mas nem sempre a gente consegue, porque é bastante longa, tem alimentação animal, tem silagem que se faz, tem milho para grão, milho semente. Bom, não consigo encurtar muitas das vezes a janela de plantio. Vou utilizar um material, um milho, um híbrido, que foi selecionado e que apresenta certa tolerância a essas doenças. E aí é um eixo dentro da nossa rede que é feita uma seleção desses materiais e é entregue no mesmo ano para os agricultores, né? Através dos seus profissionais das cooperativas. Bom, o milho A, B, C, D são milhos que apresentam certa tolerância. O milho X, Y, Z, esse daqui não serve porque vai ter um risco muito alto. Então, a gente tenta buscar assim. E aí, quais seriam outras estratégias? Aí é utilizar uma pulverização com inseticida de forma coerente. Tratamento de sementes é um fator-chave, né? Então, usar sementes previamente tratadas com inseticidas para evitar aquele estágio inicial. E nós temos produtos biológicos também que podem ser utilizados, né? Por exemplo, a base de Beauveria baciana, que é um fungo, muitos produtos disponíveis para isso. Mas para que esse fungo seja eficiente, eu preciso ter umidade no ambiente.
né? Eu tenho lá. E existe uma probabilidade muito grande dele ser eficiente contra as ninfas, as formas jovens desses insetos, porque ela vai estar lá dentro do cartuchinho do milho, bem novinha, não voa ainda, essas ninfas, então ela entra em contato com esse fungo e acaba morrendo. Conexão Ciência.